E onde está Noêmia agora? Não, não digo aqui, Hum. mas como é que está a sua relação Não, ela com se esse ser? manteve até mais ou menos uns 20 anos de idade, 22. Eu continuava conversando com ela, já consciente de que ela era desencarnada. Uhum. E aí passou um período, ó, ele vai gostar de ouvir essa história porque ele já está com uma coisa até parecida. Passou um período quando eu tinha 22, 23, 24 anos mais ou menos, que eu comecei a ver e conversar e sonhar com uma pessoa. E aí quando eu olhava para ele, ele dizia assim: Oi, meu nome é Raícha, tudo bom? E eu dizia, oi, Raiz, tudo bom? E passou vários dias em que eu andava em alguns lugares com ele, ele repetia o nome dele, todas as vezes ele repetia o nome. Eu sou o Raícha, eu dizia, eu sei que você é o Raícha, dormindo ou acordado. Uhum. Aí um dia, então, ela veio falar comigo. Ela disse, você tem conversado muito com uma pessoa? Eu falei, é. E eu, para fazer testar, não disse o nome. Ela disse, eu disse, venho conversando sim. Ela disse, mas ele já falou para você o nome para você? Eu falei, é verdade. Ele falou mesmo, mas não disse nada. Ela falou, ele falou que se chama Raícha. H-I-S-H-A. Eu falei, é verdade. Ela disse, então a partir de agora é um cara, ele vai estar muito mais próximo de você. Vocês podem conversar, vocês têm uma relação de outras jornadas, você pode conversar muito mais com ele sobre, enfim, assuntos gerais e tal. E é com quem tá. Mas volta e meia eu pergunto, ela continua desencarnada e vai muito bem, obrigada. Era um espírito altamente iluminado na área dela, você entendeu? Eu sou muito pequeno diante dela. Ela é altamente formada na Índia, em áreas de altas espiritualidades, pessoas que já viraram quase luz do planeta, porque trabalharam muito para isso. Mas eu continuo mantendo contato através dele. Mas ela sempre disse, se eu precisar, estou à disposição, somos amigos, ela diz. Verdade. E a forma do contato mudou ao longo dos anos? O que eu quero dizer com isso? Quando você era pequeno, imagino que você via de uma forma em que era impossível distinguir de uma pessoa normal, entre aspas, de uma pessoa encarnada. Ao longo dos anos, a sua mediunidade foi ficando mais sutil, digamos assim, de você conseguir diferenciar, dela aparecer talvez de uma forma mais é, transparente, digamos assim, mais sutilizada, menos matéria, ou mais luz, ou mais energia. Foi mudando ao longo dos anos, conforme você foi crescendo, se tornando adulto, envelhecendo? Olha, eu tenho que ser muito grato o tempo todo, porque as coisas quase todas vieram na minha direção na hora que tinha que vir. Uhum. Então, no momento em que eu vinha questionando eu mesmo, isso é interessante, mas eu acho que deve ter uma profundidade atrás disso, de pesquisa, de estudo e de seriedade. Eu encontrei uma moça chamada Heloísa, que hoje mora no Canadá. E ela me olhou, eu tinha visto ela, foi a primeira vez que eu encontrei com ela nesse local. Ela disse, você precisa estudar todas as obras do Allan Kardec, pesquisar todo esse assunto, me deu todos os livros, me falou. Eu procurei tudo e comecei a estudar sozinho, autodidata. Uhum. E depois alguém falou, você precisa começar a frequentar reuniões para debater esse assunto com pessoas que sabem muito mais do que você. E alguém falou assim, tem uma reunião num prédio tal, na rua tal, mas não sabia o número. E eu cheguei nesse prédio naturalmente. Eu digo, bom, se é para chegar no prédio, vocês me conduzem. Eu cheguei no prédio, no andar, e é o lugar que eu estou até hoje. E a partir daí, pesquisando, estudando, sim, te respondendo, eu diria para você que os contatos são mais sutis e são mais, digamos, mais responsáveis. Porque quando você não tem muito conhecimento, Uhum. parece que alguém dá um recado para você, você tem que dar para o outro, por exemplo, né? Parece que você tem que sair, digamos, no megafone dizendo, olha só, eu vejo, eu converso e tal. Eu nunca cometi essa indelicadeza, muito menos essa irresponsabilidade. Uhum. Eu sempre comecei a ver que isso era um assunto sério de responsabilidade. Portanto, à medida com maior conhecimento, com maior conhecimento de causa e de pessoas, eu fui amadurecendo também a maneira de contactar. Chega uma hora, por exemplo, você há de convir que vai chegar uma hora, por exemplo, que a mulher não vai precisar mais engravidar daqui a 50, 100, 200 anos, não é? Sei lá quantos anos, talvez seja um outro formato de uma pessoa chegar ao planeta. Não é isso que eu quero dizer. Uhum. Quando disseram pra gente que o telefone celular ia vir, a gente falou, é doido. E agora você fala com o Japão agora, aqui no momento. Os carros já têm áreas automáticas, quer dizer, é melhor a gente ir recebendo aquilo que vem e aguardar o tempo que vem. Então eu acho que a mediunidade, paranormalidade, está dentro dessa responsabilidade. E responsabilizou, você corre sérios riscos de começar a blefar. Entendeu? Então eu diria para você que hoje, com mais tranquilidade, eu vejo com mais tranquilidade, eu converso com naturalidade.
E claro, depois desse período todo, muitas vezes com o nosso querido Chico Xavier, muitas conversas de gabinete com o Divaldo Pereira Franco, você vai aprendendo muito mais. Muitas conversas ao final da tarde, da noite com o Haroldo Dutra Dias, né? Aí você vai para um outro patamar de intelectualidade, não é? Um cara que traduz idiomas sem ter nunca estudado, você já te convicto que você está mudando de área. Muitas conversas com uma mulher chamada Daíla Gomes Barbosa, desencarnou com 90 anos de idade, que era um poço de sabedoria, de conhecimento em todas as áreas, e muito lúcida e muito presente nos dias atuais. Era a minha grande escola, eu conversava com ela, ela dizia para mim, o que você quiser, pergunta para mim. Não sabe? Liga para mim. Então eu sabia tudo. Então tudo vai ficando mais fluido, mais saudável e principalmente, volto a repetir, com responsabilidade. Eu fico muito entristecido quando eu vejo pessoas lidando com o assunto, traga o seu marido em 3 dias, sabe essas coisas? Lidando com mediunidade, com o assunto mediunidade de forma irresponsável. Eu quero só adiantar para as pessoas, não sei se vocês sabem, ficam sabendo, que além de, no mundo espiritual, tem hospitais que recebem só as pessoas que lidaram com paranormalidade, mediunidade, enfim, com todas essas áreas de forma irresponsável. E que tem que ser recolhido nesses lugares, porque elas vão perdendo o eixo da própria natureza, né? Aqui nos hospitais da Terra tem um monte também, né? Então eu acho que a gente tem que fazer isso com seriedade. Tratar as pessoas, porque a dor do outro é a minha dor. É preciso tomar cuidado quando eu ouço a dor do outro. A dor dele é a minha dor, eu tenho que levar isso com seriedade. E tratar essa pessoa e ajudar essa pessoa. Eu não posso brincar com uma coisa que é o sofrimento e a solução e a resposta do que você precisa. E aí eu acho que te respondi? Sim. Como que você diria que esse seu contato tão próximo com a espiritualidade moldou a sua vida? Ou te conduziu para certos caminhos? Eles nunca interferiram no meu livre-arbítrio. Mas eu sempre tive a humildade de entender que essas pessoas, é o meu olhar, não o delas. Porque elas são tão humildes que elas ao meu lado se comportam igualzinho a mim. Como se estivesse no mesmo estágio que eu. Só um espírito com muita grandeza faz isso. De ficar ao meu lado, ao seu lado, e se comportar como se fosse exatamente nós. Só grandes espíritos fazem isso. Porque eles sabem o caminho que você vai ter que fazer para chegar onde eles chegaram. Entendeu? Eu diria para você que esse aprendizado de convivência com essas pessoas e com esses espíritos todos me deram a liberdade, inclusive, de dizer, não, mas eu quero te ouvir. Nós somos amigos, eu preciso te ouvir. Eu tenho dúvidas sobre isso. O que a gente pode... Qual o merecimento que eu tenho? Como é que E olha, eu diria para você que, no geral, sempre tem uma boa conversa. Mas a decisão sempre é minha. E eu quero que seja minha. Porque eu não quero, por exemplo, não acho justo que, por exemplo, um amigo meu espiritual uma vez falou... A Raícha falou isso uma vez para mim, que eu acho interessante. Eles têm uma pedra no caminho. E ele vai dizer, sim, tem uma pedra no caminho. Eu vou dizer para você, se abaixa e levanta a pedra. E eu vou dizer para você, você é capaz, tenta, continua, não desiste, você é capaz. Eu vou ficar do teu lado e fazer tudo para você tirar a pedra do caminho, mas o mérito é seu. Você vai ter que tirar a pedra do caminho. Eu acho que você aprende com maturidade, com conhecimento, usando o seu livre-arbítrio com qualidade. E aí você erra muito menos. Quanto menos você errar com esses exemplos todos na minha frente, fica vergonhoso também você começar a errar, concorda? Então eu vou andando, mas um aprendiz, como todo mundo, viu, gente? Quero aprender como você, igualzinho, entendeu?